Você já reparou que sempre nós estamos sentindo falta de alguma coisa? O devocional de hoje vai te fazer refletir se você tem realmente vivido ou se você compreende a verdade que está escrito lá no Salmo 23. E se você deseja aprender mais e ter esse encontro com o Senhor, não saia dessa dopamina. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas. Bom dia. Estamos juntas aqui no nosso devocional diário, as nossas dopaminas, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, sempre conectadas. Inclusive ontem nós não tivemos o nosso encontro, foi tão estranho, né, conquistadores? Vai falar se não foi estranho para você. Levantar, acordar, abrir lá o meu canal e não encontrar o meu vídeo. Olha só, né? Você sentiu falta? Que bênção que você sentiu falta. Isso quer dizer que as dopaminas estão sendo importantes na sua vida. Eu também senti muita falta, mas ontem nós realmente tivemos um problema com relação ao vídeo, mas hoje já está tudo normalizado e se Deus quiser e assim permitir, nós teremos vídeo todos os dias, assim como nós temos todas as semanas, né? E se você é nova por aqui, já se inscreva aqui no canal, habilite o sino de notificação para não perder a nossa programação e assim você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, inclusive dos nossos devocionais diários. E hoje é julho e nós temos um novo projeto iniciando, a Escola da Sabedoria, e eu te convido a fazer parte lá no grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Este grupo é específico para a gente compartilhar conteúdos que vão te ajudar no desenvolvimento pessoal, espiritual. Então, se você está buscando se tornar uma pessoa mais sábia, este lugar é o lugar para você estar. É um grupo que não tem outro objetivo a não ser compartilhar conhecimento, ajudar você a ir para um nível diferente de maturidade, de sabedoria. Não é à toa que o nome é Escola da Sabedoria. Então, se você deseja ter esse conhecimento, a sabedoria, esteja lá, tá bom? E é de graça, pode fazer parte. E a partir de hoje nós vamos começar a ter alguns conteúdos, alguns movimentos naquele grupo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção para as nossas vidas. Agora, vamos juntas mergulhar no nosso devocional aqui. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. O Senhor falou profundamente comigo através do que nós vamos ler hoje, através do que nós vamos meditar no salmo tão conhecido que é o Salmo 23. Ele é um salmo que, se a gente bobear, a gente sabe de cor, né? A gente nem precisa ler. Ele é um dos salmos mais conhecidos, se não for o mais conhecido. É um salmo curto, objetivo, mas que muitas pessoas ainda não compreendem, na verdade, a verdade que tem por trás desse salmo. Um salmo tão conhecido, tão falado, mas que poucos vivem de fato o que ele nos apresenta. E hoje, através dessa dopamina, eu quero te apresentar o que tem por trás, a revelação que tem por trás desse salmo para a sua vida. E se você sente que na sua vida está sempre faltando algo, sabe aquela sensação de parece que falta algo, parece que não está preenchido, parece que tem alguma coisa que precisa acontecer para que de fato eu me sinta bem, eu tenho certeza que depois deste devocional, desta dopamina, você vai ter uma mentalidade diferente, você vai sair daqui diferente. E se você entrou aqui triste, cabisbaixa, chateada, você vai sair daqui alegre, feliz e grata, porque a palavra do Senhor te encontrou hoje. E se você declara isso também na sua vida, eu quero te convidar agora a fazer uma oração antes da gente começar nossa reflexão de hoje. Eu quero fazer uma troca aqui, orar com você logo no início dessa nossa conversa, para que o Espírito Santo possa te visitar, o teu coração possa se abrir, que toda distração venha a cair por terra e que você consiga focar aqui no que Deus vai falar com você. Vamos orar juntas? Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por este devocional, por essa dopamina, por mais uma palavra que o Senhor me permite compartilhar, Pai, com outras pessoas. Pai, a sua palavra é um tesouro e esse tesouro ele não pode ficar escondido. Na verdade, esse tesouro ele precisa ser compartilhado. A tua palavra é luz e a luz ilumina o nosso caminho. Então eu peço, Pai, que assim como o Senhor iluminou a minha vida com essa palavra, que nós possamos, Pai, através deste devocional, desta dopamina, iluminar a vida de quem está ouvindo. Pai, se há alguém hoje que está preso, que nas suas impossibilidades está perdido, se sentindo sozinha, que a partir de agora, Pai, com esta palavra, tudo seja diferente. Que possa encontrar a tua palavra, que possa encontrar o teu auxílio, o teu refrigério, para que possa direcionar e dirigir para o lugar onde o Senhor tem preparado. Então me capacita como instrumento em tuas mãos, abre o coração e a mente daqueles que estão me ouvindo para que possam receber essa palavra com alegria. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, conquistadoras,
Você já sabe qual é a nossa leitura de hoje, Salmo 23. Abre ele aí, vamos ler rapidamente o que esse salmo diz. E eu quero, na verdade, compartilhar com você alguns pontos importantes que o Senhor ministrou ao meu coração enquanto eu li esse salmo. A verdade é que quando esse devocional nasceu, ele nasceu em meio a uma oração. Eu estava orando ao Senhor e durante a oração eu fui levada a declarar o Salmo 23. E enquanto eu declarava o Salmo 23, o Senhor começou a falar de maneira profunda ao meu coração. E a pergunta que ele me trouxe foi: você realmente entende o que é ser o seu pastor? Você realmente sabe o que é eu ser aquele que te guia, aquele que é o seu pastor? Porque o Salmo 23, na verdade, ele traz um retrato de Deus como o nosso pastor. E se ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Mas será que nós realmente temos um relacionamento com Deus de ovelha e pastor? Será que nós realmente confiamos naquele que nos dirige, que é o nosso pastor? E é isso que o Senhor quer falar com você hoje. Muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, que confiamos em Deus, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso pastor, que nada nos faltará. Mas a verdade é que na prática, nós agimos de maneira completamente diferente. E existem muitas pessoas hoje que até declaram esse salmo de cor, até declaram esse salmo nas orações, mas na prática não conseguem exercer o que esse salmo fala, ou até mesmo confiar no que esse salmo declara. E hoje eu quero declarar na sua vida que a partir de agora o Salmo 23 não vai ser só mais um salmo que você conhece, que você tem decorado na sua mente, mas vai ser algo profundo e genuíno no teu coração, que todas as vezes que você declarar esse salmo, você vai ter a convicção dentro de você de que ele realmente é o seu pastor. Então vamos ler juntas esse salmo? Eu quero te convidar a ler comigo, eu vou ler na versão NVI, mas você pode acompanhar na sua versão que você tem aí e preste muita atenção, eu quero te convidar a tirar um pouco daquele automático, né, do texto e prestar atenção aos detalhes que esse texto tem, nas palavras que ele traz em cada versículo que nós vamos ler. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bom, esse é um salmo que muitas pessoas declaram, entendendo da seguinte forma, principalmente o início: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas sempre falam desta forma. Porém, o texto ele não está falando que nada vai te faltar. Ele está dizendo que de nada você terá falta. Há uma grande diferença quando você compreende o que o texto declara. A palavra do Senhor ela é muito objetiva e muito direta e nós precisamos ter atenção a todo o contexto em que ela é escrita. E quando nós vemos aqui o salmista Davi dizendo que o Senhor é o pastor e de nada ele teria falta, ele está dizendo assim que quando você tem um pastor, o seu pastor sabe aquilo que você precisa, ele sabe aquilo que você necessita e ele coloca na sua vida tudo o que é necessário para que você não sinta falta daquilo que realmente você precisa. Mas isso não quer dizer que você não vá passar por nenhuma circunstância que você tenha falta de algo na sua vida, mas o seu coração ele é tão preenchido que aquilo que para você é uma falta, ele deixa de existir no seu coração, porque o teu coração passa a ser pleno e completo por aquele que te conduz, por aquele que te guia. Mas quando a gente não entende esse salmo, a gente declara pensando: Senhor, Tu és o meu pastor, então nada vai me faltar. Então o Senhor vai me dar o carro que eu quero, o Senhor vai me dar a casa que eu quero, o Senhor vai me dar o emprego que eu quero, vai me dar o casamento que eu quero. A gente já condiciona, na verdade, esse texto, as coisas que nós queremos ter. Mas, na verdade, esse texto está dizendo mais sobre quem você é nele e aquilo que falta em você lá no seu íntimo, que não é preenchido por coisas, mas é preenchido pelo pastor. O pastor, quando ele está dentro de você, na sua vida,
todo o restante que você acha que precisa deixa de valer, porque você passa a realmente ser preenchida por aquilo que necessita e não aquilo que você acha que precisa. Então o pastor, ele sabe onde as suas ovelhas devem andar, ele sabe qual é o lugar que elas podem andar em segurança, ele sabe qual é o lugar que elas vão poder viver os dias de tranquilidade, repousar e ter as águas tranquilas, como nós vemos aqui no verso 2. Mas quando nós não entendemos que esse pastor é quem nos guia e nós começamos a fazer do nosso jeito, nós começamos a nos perder. E ao nos perder, nós começamos a sentir falta de coisas que a gente acha que vai nos preencher. Mas quando a gente tem aquilo que parece que era a nossa falta, a gente percebe que na verdade não. Na verdade, aquilo que a gente achava que nos faltava, não era o que nos faltava. Nós já tínhamos tudo, mas nós não percebemos. Olha que interessante, o Salmo 23, ele conta pra gente a versão de um pastor que cuida da sua ovelha de tal forma que a ovelha ela pode andar tranquilamente por onde for, que ela sabe que está sendo dirigida pelo seu pastor. Hoje eu quero te fazer essa pergunta. Você sabe que o Senhor está te direcionando? Você crê que Ele está dirigindo os seus passos? Ou você está com medo do que Ele está direcionando na sua vida? O que você hoje tem declarado e falado constantemente que falta, que na verdade não é sobre isso que te falta, mas é você compreender que o teu pastor é quem guia você. A falta de uma ovelha não é necessariamente aquilo que ela acha, mas é necessariamente aquele que a conduz. Porque a ovelha ela não sabe caminhar sozinha sem a direção do pastor. E se ela anda sozinha, ela pode escolher caminhos errados, que ela vai se machucar, que ela vai ficar vulnerável e ela pode até ser tragada por um lobo, por uma fera e deixar de viver aquilo que ela poderia ter vivido como seu pastor. Então hoje essa reflexão está fazendo você pensar sobre coisas que você sente que é sua falta, que você precisa para ser feliz, mas na verdade Deus está te dizendo não é isso que você precisa para ser feliz. O que você precisa para não sentir falta de nada é crer que Ele é o seu pastor e que Ele está contigo e que Ele está te guiando por onde você precisa andar. E mesmo que você esteja em lugares perdidos, se você crê que Ele é o seu pastor, Ele te resgata, Ele te salva e Ele te dirige para o lugar correto. É interessante que quando nós vemos o verso 1 e o verso 2, nós podemos pegar justamente essa essência que quando a ovelha ela confia no pastor, ela não fica buscando outras coisas, senão o que o pastor pode proporcionar a ela. A ovelha ela é obediente ao seu pastor. A ovelha ela anda de acordo com o que o pastor dirige, porque ela sabe que o pastor levará ela para o lugar de segurança. Mas existem muitas pessoas hoje que não estão confiando no pastor, que é o Senhor, e estão tomando suas próprias decisões, e isso está levando essas pessoas para o lugar de perigo, um lugar de morte, como nós vemos a partir do verso 3. Mas antes de chegarmos lá, eu quero considerar ainda com você algo muito poderoso que nós podemos aprender no verso 1 e no verso 2 do Salmo 23. E isso complementa, inclusive, o que Jesus fala lá em João, no capítulo 6, no verso 35. E eu quero ler com você, porque Jesus ele nos traz uma verdade tão poderosa nessa passagem que confirma exatamente o que o Salmo 23 nos diz aqui nesses dois versos. Porque quando a gente olha as palavras de Jesus lá no capítulo 6, no verso 35, ele diz assim, preste atenção, João capítulo 6, no verso 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha só, Jesus ele está dizendo que ele preenche toda a necessidade daquele que está com ele. E ele fala de coisas básicas e essenciais, porque você não pode viver sem o alimento e sem a bebida. E da mesma forma, a ovelha, quando ela entende que o pastor é quem a conduz, que o pastor é a segurança, que o pastor é a provisão, que o pastor é quem dirige, ela entende que quando ela está junto com o pastor,
Mesmo que às vezes ela vá para lugares que ela não entende, mas se o pastor está dirigindo ela não precisa se preocupar, porque ela não terá sede, ela não terá fome, porque tudo que ela precisa já está sendo provido pelo pastor. E esse pastor, nós estamos falando do próprio Jesus. O próprio Jesus, ele veio para discipular aqueles que querem andar com ele. E o que ele fala? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está trazendo exatamente a mesma alusão de uma ovelha com o seu pastor. A ovelha, quando ela identifica o pastor, ela não sai de perto do pastor. Ela segue o pastor. Ela obedece o pastor. Ela segue a direção do cajado do pastor. E quando nós olhamos para Jesus, quando nós seguimos a Jesus, nós estamos dizendo: Jesus, tu és o meu pastor. E se o Senhor está comigo, então assim como o Senhor declara aqui em João 6, no verso 35, eu não terei fome, eu não terei sede, porque tu és tudo o que eu preciso. Tu és aquele que me alimenta com a palavra, tu és aquele que mata a minha sede com o seu amor e que me dirige quando eu estou perdida, porque o Senhor é quem conduz os meus passos. Então você está entendendo o que o Salmo 23 nos traz aqui? A palavra de Deus, ela se complementa, ela se coloca, você pega um versículo, coloca um outro e você vê o quanto ela se complementa, o quanto ela coloca a palavra de uma forma tão clara que não tem como a gente duvidar daquilo que o Senhor está nos dizendo. E existem pessoas que estão ouvindo esse vídeo, assistindo essa dopamina, que ficam sempre falando: Deus, o que eu faço? Deus, onde eu tenho que ir? E o Senhor já está te dizendo: você tem que continuar obedecendo os caminhos do Senhor. Às vezes você quer tomar decisão, mas não é decisão que você precisa tomar, é posicionamento que você precisa ter. E é um posicionamento de obediência. E muitas vezes a gente quer tomar decisões de fazer do nosso jeito quando o pastor está nos guiando. E o pastor já está nos dando a direção. Vá por aquele caminho, siga. A palavra de Deus é o cajado que nos conduz. Mas por não conhecermos a palavra, nós não vamos em direção ao pastor. Então hoje eu te pergunto, você reconhece Jesus como seu pastor? Ele é de fato o seu pastor? Você reconhece a voz do seu pastor? Porque ele que vai matar a sua sede, é ele que vai matar a sua fome. Você pode tentar ter tudo isso em qualquer outro lugar, com amores, com conquistas, com dinheiro, com fama, com pessoas, mas somente o pastor, ele sabe o que você precisa e somente ele preenche o vazio que está aí no seu coração. Que você hoje acha que são coisas, que são pessoas, mas na verdade há um único que preenche esse vazio, que é o Senhor Jesus. Então ele é o seu pastor? Se ele é o seu pastor, de nada você terá falta. E aí se a gente continua, como eu falei, no verso 3 e 4, traz pra gente um entendimento maravilhoso, que fala exatamente sobre aquele que muitas vezes toma suas próprias decisões e quando toma suas próprias decisões, às vezes vai para lugares perigosos. E a gente acha que esse verso está dizendo que as coisas que simplesmente acontecem também tem esse sentido. Mas o que eu entendo desta palavra é quando a ovelha se desvia do caminho e ela começa a ir pelas suas próprias perninhas para o lugar errado. E aí ela passa por um lugar de vale, um lugar de morte, como diz aqui no Salmo. Olha só o que diz no verso 3 e 4. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. E mesmo quando eu andar, mesmo quando eu me desviar, mesmo quando eu estiver em uma outra direção, e presta atenção que continua dizendo, por um vale de trevas e morte, um vale onde o Senhor não me guiou, porque o pastor, como nós vimos no verso 1 e no verso 2, ele dirige você para um lugar um pasto verdejante. O pastor não vai guiar a ovelha para um lugar de vale. O pastor vai guiar a ovelha para o pasto verdejante. Mas a ovelha, com seu posicionamento de falha, de erro, às vezes até mesmo com sua própria vontade, ela se desvia do caminho do pastor. E aí ela vai parar no vale de sombra e de morte. Como diz aqui no Salmo. Então, mesmo que eu vá para um vale de trevas, de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem.
Agora aqui vem um ponto. Quando acontece isso, quando eu perco a rota e vou para um lugar de perigo, se eu me lembro do meu pastor e eu sei que ele está comigo, eu não preciso temer, porque eu sei que ele me resgata, eu sei que ele me dirige, eu sei que ele me tira desse vale e me leva novamente para os pastos verdejantes. Será que em algum momento você se perdeu? Será que em algum momento você tomou decisões que desviou você do propósito? Hoje o Senhor está te dizendo, lembra-te do teu pastor e volte para a rota que ele quer te dirigir, que é nos pastos verdejantes. E olha só, é interessante que Jesus ele retrata muito bem isso quando ele fala do filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, eu não vou ler, mas você pode ler depois, do verso 4 em diante, você vai ver que Jesus ele cita ali sobre a ovelha perdida. E eu falei do filho pródigo, ele também menciona da ovelha perdida. E é interessante que nessa parábola, que ele fala tanto da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, tudo no capítulo 15. Esse é um capítulo que ele fala sobre aquele que ficou perdido. Ali ele fala sobre procurar, sobre encontrar e trazer de volta. E é justamente o que o pastor faz. O próprio Jesus diz que aquele que está com ele, ele protege, ele guia, ele é o pastor e ele não deixa nenhuma ovelha se perder. Então, se você se sente perdida, clame o seu pastor, porque ele é o seu pastor e o seu pastor não te deixará ser perdida, não deixará você ficar perdida, sem rumo, sem direção. Leia comigo o que está escrito lá em João, no capítulo 10, e nós vamos ver o verso 27 até o 29. Hoje nós vamos passear alguns versículos diferentes na Bíblia, porque eu gosto de complementar a palavra, ela traz para a gente um entendimento profundo. E olha só o que diz o texto do verso 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém as pode arrancar das minhas mãos, da mão do meu Pai. E eu e meu Pai somos um. Então o que Jesus está declarando aqui? Que você é a ovelha. E se você o conhece, você sabe qual é a voz do seu pastor. E a ovelha, quando ouve a voz do pastor, ela volta para o caminho. Você está ouvindo a voz do seu pastor? Você está ouvindo a voz que ele está falando com você nesta dopamina, te chamando de volta, te chamando, ei, volte a ser dependente do seu pastor. Para de andar com suas próprias pernas, porque isso está te levando para um vale de morte. O Senhor está te chamando de volta. Ouve a voz do seu pastor, porque aí o seu pastor te encontra e ele te dirige os passos. E aí quando ele começa a dirigir seus passos, você não precisa temer mal algum. É isso que o Senhor está te falando hoje. Às vezes decisões erradas, posicionamentos errados, precipitados que nós tomamos por ansiedade, por medo, nos leva a lugares de dor. Mas o Senhor está dizendo, se você reconhecer que Ele é o seu pastor, Ele te ajuda a passar por esse processo. E Ele te faz ser dirigida, mesmo em meio ao vale, mesmo em meio aos perigos. E estes perigos que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Está compreendendo a palavra do Senhor para você neste dia? E para fechar, o Salmo 23, ele traz então para a gente o entendimento que Ele é o nosso pastor, que Ele nos preenche, que Ele nos resgata quando nós precisamos e quando nós reconhecemos que Ele é o nosso pastor. E por fim, Ele traz para a gente o entendimento que Ele nos traz um tempo de prazer, um tempo de recompensa, um tempo de honra, mesmo quando nós não merecemos. Porque aqui nós vemos no Salmo 23 que ele monta um banquete, uma mesa representa a comunhão. E o próprio Senhor, ele diz, eu quero ter comunhão contigo, eu quero que você tenha comunhão comigo, eu quero te honrar, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, eu quero te tratar como filha, eu quero te tratar como minha ovelha, uma ovelha amada, que mesmo que tenha se perdido, eu encontro, eu pego e eu resgato e eu faço ela voltar
voltar a ter o tratamento que ela deveria ter desde que eu a criei. É isso que o Senhor está te falando. Pessoas que se perderam, que perderam sua identidade, mas hoje o Senhor fala, volta que eu trago de volta a sua identidade, volta que eu recupero em você a dignidade que um dia talvez você sentiu que perdeu. Pessoas que não se reconhecem mais e hoje o Senhor, o pastor, ele te chama de volta para te dar novamente a sua identidade, para te fazer conhecer quem realmente você é, para montar essa mesa, esse banquete na presença daqueles que um dia tentaram destruir. E isso aqui estamos falando daqueles que te levaram muitas vezes a pecado, o próprio inimigo que tentou todas as vezes te desvirtuar do foco de andar com ele, de andar com Jesus. Mas quando você se posiciona, é diante do inimigo que o Senhor monta a mesa e diz, ela é minha filha amada, que tem prazer em voltar para a minha presença e eu a torno novamente digna de sentar à minha mesa. O Senhor, ele é poderoso para restaurar a nossa história. Eu não sei onde você se perdeu, eu não sei onde você se sente machucada, ferida, mas o Senhor, ele restaura, ele cuida das suas feridas e ele monta uma mesa e ele prepara vestes novas para você. Assim como nós vemos também no capítulo 15 de Lucas, quando fala do filho pródigo, que quando ele cai em si, ele se lembra da casa de seu pai e sabe que na casa do pai ele tinha uma mesa posta, uma mesa linda para ele, mas por ter desejado conquistar coisas, por achar que o vazio que ele sentia, que aquilo que ele sentia falta, o pai não poderia dar, o pastor não poderia dar, fez com que ele fosse para outros caminhos e encontrasse o vale da sombra e da morte. Mas no meio daquele vale, ele se lembra do pastor, ele se lembra do pai, e ele volta, e ele vai ao encontro do pai, e ao encontrar o pai o restaura de volta, monta um banquete. E ele fala, o meu filho estava perdido, mas foi encontrado. E ele manda fazer um banquete para celebrar a volta do filho. É isso que o pastor faz. É isso que o nosso Jesus faz quando nós o chamamos e convidamos ele de volta para a nossa vida e falamos, Senhor, eu me perdi, mas eu coloco de volta a minha vida nas suas mãos. Então, se você entendeu o que essa palavra está dizendo ao seu coração, volte. E eu não estou dizendo aqui para quem não está na igreja, porque isso não é só para quem não está na igreja. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas se denominam cristãs, muitas pessoas se denominam filhas de Deus, mas estão distante do pastor. Não são cuidadas pelo pastor porque elas decidem sua vida sozinha. Elas não buscam um pastor para ajudar. Hoje o Senhor está te chamando para buscá-lo, para que ele seja o seu auxílio, para que ele seja aquele que te restaura e que te põe no lugar onde você nunca deveria ter saído, que é na direção do cajado do seu pastor. Se você entendeu essa palavra, compartilhe com outras pessoas e pratique aquilo que você ouviu hoje. E coloca nos comentários o que mais o Senhor falou ao seu coração. E como nós oramos no início, agora eu deixo para você, se você sentir no seu coração, terminar essa dopamina fazendo a sua oração ao Senhor, faça e reconheça que Ele é o seu pastor e se Ele estiver na sua vida, de nada você terá falta. Que Deus te abençoe e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!